Eu queria convidar os irmãos para abrir sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre a verdadeira conversão. Esse tema é um tema inerente ao nosso tempo. Paulo falando aqui à igreja de Colossos. Colossenses 3, de 1 a 11. Abra a sua Bíblia aí, deixa ela aberta, esse texto para nós estarmos meditando hoje. Deus tem uma palavra para mim e para você. Colossenses 3, de 1 a 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo que é, de tudo isso, quer seja ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Fala-nos, Senhor, para a tua palavra, em nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos meditar um pouquinho hoje sobre a conversão a Cristo, as evidências de uma verdadeira conversão. O que é que Paulo nos fala aqui? Deus usa Paulo com tamanha inspiração, falando à igreja de Colossos sobre isso. Graças a Deus pelos verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, homens e mulheres tementes a Deus. Mas eu pergunto, você tem em sua vida as evidências de um verdadeiro convertido a Cristo, ou uma verdadeira convertida a Cristo, um verdadeiro crente, uma verdadeira crente, um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula do Senhor, um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora? Nós temos que evidenciar ao mundo pelo nosso testemunho se somos realmente crentes em Jesus, se somos realmente convertidos. Os versículos 1 a 4 deste capítulo 3, o verdadeiro convertido deseja mais das coisas do céu, das coisas do alto, das coisas de Deus, das coisas que agradam a Deus, do que das coisas terrenas. Essa é uma evidência de um verdadeiro convertido, uma verdadeira convertida. Desejar as coisas de Deus, desejar viver para Deus, desejar glorificar a Deus em todos os seus atos, pensamentos, projetos de vida, intenções do coração. Morremos e ressuscitamos em Cristo, e agora vivemos para Cristo. É isso que o texto fala. Foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O Senhor agora tem você, a sua vida cuidada, protegida por Ele, para que você viva agora, não mais para você mesma e para você mesmo, mas para Ele. Então agora
Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Nós agora vivemos para Cristo. A nossa esfera de vida não é mais só terrena ou mundana. Nós precisamos pensar nas coisas de Deus no nosso dia a dia, nos envolver mais com as coisas de Deus, viver para Deus. Isso não significa irresponsabilidade com as coisas terrenas, mas que os nossos motivos, as nossas intenções, a nossa força vem do céu, vem de um coração que está ligado a Deus e não mais ligado às coisas dessa terra. As coisas dessa terra nós temos para usá-las para o nosso bem, nosso bem-estar, nosso cuidado, mas elas não são o centro mais da nossa vida. Elas não podem, se for um dia o centro da nossa vida, não podem ser mais. Pensar nas coisas do alto. A nossa vida agora está oculta em Cristo. Nós vivemos agora amparados por Ele, fomos salvas e salvos por Ele. Isso é maravilhoso demais, é um privilégio para o convertido, para a convertida. A nossa vida e propósito passou a ter um grande significado. Se a nossa vida não tinha significado antes, agora tem, porque não vivemos só para nós mesmos, para o nosso próprio nariz, para as nossas próprias realizações, para o culto ao nosso eu, mas sim para cultuar o único Deus que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Não mais uma vida voltada para nós mesmos, mas uma vida que agrade a Deus em todos os nossos pensamentos, atos, relacionamentos, intenções do coração, escolhas e decisões. Isso evidencia a vida de uma convertida e de um convertido, quando nós passamos a viver assim. O verdadeiro convertido, a verdadeira convertida, o verdadeiro crente, a verdadeira crente, o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula, agora, seguindo a Jesus, busca a glória de Cristo, mais do que a glória do mundo. Vive para a glória dele. As nossas intenções, nossas decisões, nossas escolhas sempre levam em consideração o que agrada a Deus, o que louva a Deus. O que faz prevalecer é a vontade dele em nossa vida e não a nossa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não mais aquilo que vai nos entreter, nos confortar, nos trazer prazeres e riquezas deste mundo. E o céu é o seu lar, deve ser o seu lar. Se você é uma convertida, você é um convertido. O céu é a sua recompensa, o céu é o seu desejo maior, é a origem e é o destino agora da sua vida. Aleluia, amém? Ou nós já esquecemos do céu? Parece que alguns pregadores já não pregam mais o céu, né? Alguns crentes não querem mais o céu. Alguns não querem que Jesus volte, porque eles estão com tanta coisa para resolver, que na hora que Jesus estiver tocando a trompeta, eles vão, para, eu ainda tenho que resolver isso, e comprar aquilo, passar aquilo, ainda tenho que adquirir aquilo outro. Agora não, Senhor. Eu não me realizei ainda, né? Essas realizações humanas não são próprias daqueles que pensam as coisas do alto e não as coisas da terra. Primeiro o reino, primeiro a justiça, porque as demais coisas não serão acrescentadas. Nos versículos também 5 a 9, fala de convertidos mortificados em sua natureza terrena. Mortificamos a nossa natureza terrena. Morremos com Cristo quando cremos e aceitamos que Cristo levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, para nos redimir. Ele morreu a nossa morte, para que vivêssemos agora a sua vida, nós vivêssemos agora para Ele, para a glória dele. E recebemos o poder do Espírito Santo para fazer morrer a cada dia essa natureza terrena e pecaminosa, que é ávida pelo pecado. Não se engane, a natureza terrena ela é ávida pelo pecado, ela busca pelo pecado, mas nós temos que mortificar o nosso eu para vivermos para Cristo. Por isso nós precisamos nos considerar mortos para o pecado, conforme está em Romanos 6,11, né? Mas vivos para Deus, amém? Vivendo agora em Cristo, para Deus. Foi para isso que foi aquela cruz, por mim e por você. Precisamos evidenciar
A nossa conversão assim. Paulo cita vários pecados que faziam parte da velha vida dos colossenses, e também nós levávamos antes de conhecer a Cristo. Pecados que atraem a ira de Deus, está lá, versículo 3, 7, versículo 6. Então Paulo pede aos irmãos que não mais vivam na prática de tais atos, de tais pensamentos, de tais atitudes, que são impiedade. Esses pecados não são mais compatíveis com a nova vida que você vive, irmã e irmão, com a vida que agora temos em Cristo. Pecados morais, prostituição, impureza, adultério, desejos carnais, e consequentemente, porque todo pecado traz consequências, toda sorte de vícios e promiscuidade, Pecados sociais, desejar o mal para os outros, ou desejar o que é dos outros, que traz como consequências causar danos às pessoas, furto, roubo, prejuízo aos outros, Pecados ligados ao temperamento, a ira, indignação e maldade, Paulo cita aí, e suas consequências, que é abuso, agressão e até homicídios, Pecados ligados à língua, que Tiago fala que é como colocar fogo a queimar um grande mato, Maledicência, linguagem obscena, que resulta em desprezar o outro, fofocar, mentir, divulgar fake news, coisas mentirosas aí para quem usa a internet, ou depreciar a vida do outro ou da outra, Então Paulo até cita: olha, esses pecados vocês viviam antes, isso deve ser um passado das suas vidas, não cheguem nem perto, não se envolvam, porque isso atrai a ira de Deus. A evidência de um verdadeiro convertido é não viver mais isso, e isso ser um tempo do passado, não do presente, na vida do crente, do salvo, do redimido, do verdadeiro, da verdadeira convertida. Nos versículos 10 a 11, ele fala: revestimos-nos, para nós nos revestir, E nós precisamos de nos revestir de Cristo, Versículos 3, 10 a 11, capítulo 3, 10 a 11. Vamos ao texto novamente. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E aqui ele cita que não há acepção de pessoas, não há discriminação, isso é tudo em todos, e ele quer que veio para salvar todos, sejam judeus, os gentios, povos de qualquer língua, etnia, tribo. Então aqui nós deparamos com algo interessante nesses versículos. Revestiste, o verbo aqui está no particípio presente, que significa que somos constantemente renovados. Ou seja, é o não conformismo em ficar com as velharias do passado sombrio e às vezes vergonhoso que tínhamos no tempo antes da nossa conversão. Vestimentas representam também como agora nos apresentamos ao mundo, é um símbolo disso, e como somos também vistos, pelo mundo. É a revelação do nosso testemunho, do nosso comportamento diante do mundo. É aquilo que o mundo vê em mim, em você, em nós, que somos convertidos. Não basta só falarmos que somos crentes, não basta só frequentar uma igreja cristã, seja ela ortodoxa, protestante, antiga, nova, grande, pequena, do bairro, do centro, igreja famosa, igreja a mais simples. É necessário que nos revistamos de Cristo, para que essa nova vestimenta corresponda ao nosso caráter, o que o mundo está vendo em mim.
O que o mundo está vendo em você, irmã, lá na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus negócios, o que ele vê? Nós precisamos revestir pelo Espírito Santo dessa nova vestimenta. Então, portanto, irmãos, revistam-se de Cristo. O ato da salvação vai conduzir-nos à santificação. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais vamos nos identificar com Ele, e não pode ser o contrário. Nós estamos vivendo um tempo que os cristãos estão esquecendo de Cristo, da sua palavra, e retomando uma vida fria, indiferente ao testemunho, uma vida sem compromisso com a obra de Cristo, uma vida sem compromisso com a santificação, uma vida sem buscar o dom do Espírito, ser cheio do Espírito, ser revestido do Espírito Santo, o que está vindo da igreja, uma vida que se conforma só com o rito da igreja. Precisamos nos revestir de Cristo, para nós nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Ele. Então não é um conhecimento apenas místico ou esotérico dos gnósticos aí, né, que esses julgam-se iniciados, né, se julgam superiores por causa do conhecimento. Os gnósticos pegavam nisso já naquele tempo da igreja, né? Eles eram iniciados, eles tinham um conhecimento superior, né? Não é esse conhecimento místico, esotérico, não. Não se trata de teoria, se trata de uma vida prática, um relacionamento pessoal com Cristo, mais íntimo possível com Cristo, pelo estudo, pela meditação da palavra e obediência à palavra de Deus, pela comunhão com os santos, vivendo desde já a prioridade do reino, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é só ser membro de uma igreja ou frequentador de uma igreja, não é apenas conhecer sobre Jesus de uma forma genérica, mas conhecer a Jesus e viver de forma íntima e relacional com Ele. O apóstolo Paulo se revela como um verdadeiro convertido quando ele afirma lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Essa é a declaração que deve ser feita por mim e você, do fundo da nossa alma. Cada convertido. Já não mais eu vivo, estou crucificado com Cristo, agora vivo para Cristo. Ele me amou, Ele se entregou por mim, Ele pagou na cruz ali os meus pecados, ali morreu o velho homem também, para que eu tenha agora uma nova vida. Irmãos, nós precisamos retomar uma vida cristã que evidencie a nossa conversão, que deixe bem claro quem somos em Cristo, a que viemos em Cristo, porque estamos como igreja do Senhor no mundo. O mundo precisa ver essa diferença relatada lá no livro de Atos, quando eles começaram a chamar os seguidores de Cristo de pequenos cristos, de pessoas que o imitavam, de pessoas que pareciam com ele no seu dia a dia, no seu viver, no seu comportar, no seu relacionar, no seu falar, no seu agir, na sua renúncia diária, no seu compromisso com a verdade, na santificação, na pureza dos seus atos e decisões. A igreja de hoje precisa do poder do Espírito Santo se levantar, revestida deste poder, para mostrar Cristo ao mundo, mais do que nunca. E o texto aqui no versículo 11 termina ele falando de judeus, de gregos, né? E dos ritos religiosos de alguns que faziam ou não faziam aquele rito, mostrando que não há acepção de pessoas, mostrando que é necessário que os crentes sejam brasileiros, sejam judeus, sejam norte-americanos, sejam esquimós. Eles têm
e viver uma evidência de conversão diante do mundo, mostrando Cristo, mostrando a diferença que Cristo fez em suas vidas, porque assim nós poderemos atrair pessoas ainda a Cristo nesses dias. Assim nós teremos outras vidas sendo salvas, porque a vida comum já é conhecida de todos. O que atrai, o que é diferente. Nesse tempo de tanta internet, né? A gente vê que as pessoas que vão ter muitos seguidores são justamente aqueles que fazem as loucuras aí, né? As loucuras, as palhaçadas, as coisas mais mesquinhas do mundo são as mais vistas, né? O que é diferente. Mas os cristãos que atraíram o mundo nos primeiros séculos por serem diferentes e por serem considerados ridículos, né? Diante do mundo de então, eles atraíram muitos e a igreja chegou até nós e o evangelho chegou até nós. Mas agora os cristãos estão querendo ficar em conformidade com o mundo. Aí não há nada que faça diferença, nada que possa atrair o olhar de alguém. Nós estamos acomodados em nós mesmos, desmotivados em fazer diferença. O verdadeiro convertido, a verdadeira convertida precisa de saber mostrar e deixar mostrar Cristo na sua vida, a diferença que Ele faz, o amor dele que nos alcançou, que nos libertou, que nos transformou, que nos tornou povo de Deus, que nos deu herança com Ele. Nós precisamos evidenciar a nossa conversão, nosso dia a dia novamente. Os cristãos de hoje precisam arriscar ser ainda considerados loucos como foram os primeiros, serem considerados às vezes até bobos, né? Os crentes hoje não querem ser chamados de bobo, não, querem ficar bem na vida para todo mundo, não querem ser chamados de extremista, não seguir Jesus, não, ou seguir um Jesus light, né? Uma vida que mais ou menos, não quer fazer ridículo, né? Isso não atrai ninguém, vira lugar comum, não faz diferença nenhuma na vida dos cristãos, com os mundanos. Não vivem Cristo. Se não viver Cristo, que atração terão para chamar outros a Cristo, para levar o Evangelho de Cristo ao mundo? Se nós nos conformarmos com o mundo, Paulo fala em Romanos 12, não nos conformeis com o mundo. Nós não podemos tomar a forma, nos acomodar ao mundo. Precisamos evidenciar a nossa conversão. É disso que Paulo está falando aqui nesse texto que nós estamos meditando nessa noite. Eu dou graças a Deus, como eu disse já no início, pelos verdadeiros crentes em Jesus, por suas vidas, testemunho exemplar, a consagração desses homens e mulheres verdadeiros crentes, a dedicação e o amor deles. Realmente, quando a gente depara com crentes sinceros, fiéis, zelosos, boas obras, a gente admira, aquilo alegra o nosso coração, aquilo nos é um estímulo para também viver semelhante a eles e imitá-los. Mas eu pergunto, como nós temos estado, irmão ou irmã? Nas nossas vidas tem ficado evidente uma vida de um verdadeiro convertido ou de uma verdadeira convertida a Cristo, um verdadeiro crente ou uma verdadeira crente, um verdadeiro discípulo ou uma verdadeira discípula de Jesus, um verdadeiro adorador ou uma verdadeira adoradora? Será que as pessoas, quando batem o olho no Jaime, falam: esse homem é um servo de Deus, esse homem só pode ser seguidor de Deus? Você olha, mais um daqueles crentes, fala de Jesus, mas na hora da prova, na hora do vamos ver como o pessoal entre aspas, né? Já não teve comum, não faz muita diferença, não está disposto a evidenciar a vida em Cristo, que já morreu para o mundo, mas agora vive para Cristo. Nós precisamos voltar a evidenciar a nossa conversão genuína, deixar Cristo ser em nós, denunciarmos o pecado, rejeitarmos todo o pecado,
E hoje, no meio evangélico, nós estamos vivendo o jeitinho do pecado, ou seja, não tem problema não, irmão, está ultrapassado. Os crentes mesmo falam com outros. Não, isso aí é gente muito tradicional. Mudou muito a igreja hoje. Nós podemos dar um jeitinho para fazer isso assim, fazer assim, e já não faz uma diferença. E não evidenciamos Cristo vivo em nossas vidas. Paulo falou que estava morto para o mundo, mas agora Cristo vivia. Ele morreu para viver agora a nova vida em Cristo. O verdadeiro convertido agora já morreu para o mundo, e agora vive para Cristo. E nossa vida agora está selada, está preservada, oculta em Deus, para a glória dele. Não pode ser diferente a sua vida, a minha vida, irmãos. Se ainda não, irmão ou irmã, arrependa-se, humilhe diante do Senhor, confesse, busque logo o Senhor Jesus, peça que Ele faça morrer em você o velho homem, o seu velho eu, que às vezes a pessoa quer se levantar. A gente aprende a repreender o diabo, né? Tem hora que você tem que falar, o Jaime tem que falar com o Jaime, ó, aquieta-te, Jaime, tome o seu lugar, você já morreu, Jaime. Agora é Cristo que tem que ter em sua vida, Jaime. Nós temos que aprender também isso, a repreender o nosso eu, que às vezes tem de todo dia se levantar, se contrapor à vontade de Deus, a exigir nossos direitos, né? Aquieta-te, Jaime. Cala-te, Jaime. Submeta ao Senhor, Jaime. Você já morreu, Jaime. Se você vive agora em Cristo, a vida que você deve viver agora, Jaime, é em Cristo e para Cristo, e não para nenhum outro, inclusive não mais para si mesmo, porque o convertido em Jesus não vive mais para si mesmo, ele vive para a glória daquele que pagou um preço naquela cruz. Amém? Então é hora de a gente retomar uma vida vitoriosa, uma vida plena em Cristo, nos revestir do Espírito, revestir de Cristo e nos posicionar corretamente no reino de Deus para fazermos a vontade do Senhor. Este é o Evangelho de Jesus, essa é a palavra do Senhor, este é o ensinamento que nós estamos diante dele aqui hoje. Porque se alguém ainda não creu em Jesus, precisa de converter, e os que são convertidos precisam de evidenciar a conversão, viver em novidade de vida, deixar bem morto lá o pecado da carne e o mundo em que vivíamos, e não deixar levantar do lugar que está aquele que já morreu. Temos que viver e viver para Cristo, viver uma vida para a glória dele, uma vida de temor do Senhor, uma vida que agrade o Senhor, uma vida consagrada novamente ao Senhor, uma vida empenhada na obra do Senhor e não só nos nossos interesses, nosso conforto, nossas coisas, nosso dia a dia. É tão triste, irmãos, porque a gente está na liderança. Se eu pudesse, eu voltava atrás, né? A gente não pode voltar, né? Mas agora a gente está na liderança, a gente tem que escutar, receber telefonemas tão tristes, que machucam a gente. Teve notícias tão tristes de homens de Deus que estão desistindo, de mulheres cristãs que estão desistindo, que estão voltando ao vômito, tristeza, como Jesus falou, voltando ao vômito, estão renunciando à nova vida em Cristo e voltando para o mundo, se deixando levar pelas coisas deste mundo, e até disputando entre si as coisas deste mundo, e com isso deixando Cristo fora da história deles, fora da vida do lar, fora do casamento, fora do relacionamento pais e filhos, fora do testemunho do trabalho, na escola. A gente fica com o coração machucado, a gente fica triste. Dia domingo, por exemplo, eu
tenho medo de telefonemas. Eu quero vir pregar, eu quero pregar o Evangelho, mas às vezes as pessoas ligam para contar coisas terríveis e pedir socorro, e a gente não sabe o que falar para as pessoas. A gente não sabe o que falar, porque os convertidos não estão evidenciando mais a vida, a nova vida em Cristo, porque os convertidos estão se acomodando, porque os convertidos não estão se rendendo a Cristo e a sua palavra em obediência, porque os convertidos hoje estão cheios de opiniões, né? Hoje quem dirige o trabalho, quem é líder dentro da igreja, seja jovem, criança, adultos, o pastor, todo dia questionado. Você vai ser questionado, porque quando você ensina a palavra, quando você é firme de propósito, há um tanto de gente puxando o carro para trás da igreja, pensando o contrário, não move uma palha. Você ensina para a criança no culto da escola bíblica e dá um versículozinho para decorar de uma semana, chega domingo e vem e se pergunta: e sua mamãe te ajudou lá a decorar? A mamãe nem viu, só pediu o papelzinho, porque a mãe nem interessa. O que você aprendeu na escola bíblica? Ah, tem um versículo, vamos decorar com a mamãe? Ninguém está interessado. Aí quando chega 16 anos, o filho já não quer vir para a igreja, quer ir para a balada, o menino já quer ir para o rolê. Aí a mãe chega: pastor, olha meu filho, pastor, está desviado. Mas ninguém ouviu uma palha, não viveu Cristo, a nova vida em Cristo lá, não orava na hora do almoço, não orava na hora de dormir, não contava uma história bíblica do filho. Ah, não tem tempo não, o dia inteiro está lá na internet, né? Mas não tem tempo para dar atenção. Agora tem que ter isso, agora tem que fazer aquilo. Depois chego chorando: pastor, ora, irmão fulano, ora por minha filha, não quer mais ir na igreja, está indo para as baladas. Ah, meu filho já está nas drogas. Que tristeza, irmão, saber que no dia domingo à tarde, muitas mães que estão lá na penitenciária, na hora da visita, são mães crentes, que dizem que criaram seus filhos no Evangelho, mas não viveram, não evidenciaram diante dos filhos a conversão genuína, a praxis cristã, a vida santa, a vida comprometida com a verdade, a vida comprometida com a justiça, a vida comprometida com a pureza, com a santidade. Pai, você fala: pastor, mas não tem jeito, eu não consigo mais controlar meu filho. Mas não conseguiu, perdeu o controle, porque nunca buscou ensina a criança no caminho que deve andar, para que ainda quando for ver, né, não se esquecerá dele. Eu conheço filhos de crentes que ainda não estão na igreja, desviaram, mas quando você conversa com ele, se o pai é um homem ou mulher, criança, fala: não, meu pai, eu estou desse jeito, pastor, mas meu pai e minha mãe não me deu esse exemplo não. Pelo contrário, eles me ensinaram a verdade. Eu que sou um cabeçudo, eu que sou um teimoso, mas eu ainda tinha um dia, eu creio que Deus ainda vai me perdoar e eu vou voltar, porque esses pais foram exemplo de fé. Mas tem muitos que não, tem muitos que não tiveram a chance, porque era um evangelho só dominical. Dia domingo todo mundo é crente na escola bíblica, no culto à noite. Durante a semana seja o que eu bem quiser, não o que Deus quiser. O que Deus quer é salvar, o que Deus quer é ensina a criança o caminho dele andar, o que Deus quer ensina pela manhã, andando com ele, assentado com ele. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Nós precisamos voltar a evidenciar uma vida em Cristo Jesus. A igreja precisa retomar este caminho de uma verdadeira conversão, de pessoas comprometidas com a verdade e com o Evangelho de Jesus, de pessoas que não só falam do Evangelho ou frequentam uma igreja, mas que vivem Cristo no dia a dia, em cada gesto, em cada ato, em cada decisão, enquanto compra, enquanto vende, enquanto ensina, enquanto caminha com o filho, enquanto convive com o vizinho, enquanto convive com os parentes. Nós temos que evidenciar Cristo. Quando trabalha, faz negócio, evidenciar a mudança de vida que tivemos em Cristo. Morreu o velho Jaime, agora
ninguém outro, não para a glória dele, não para achar eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Cristo é tudo. É o que o texto fala, é isso que Deus fala aí. Vamos ver o que Deus fala pela boca de Paulo. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém? Como é que nós temos vivido, irmãos? Qual tem sido o seu testemunho no mundo lá? Seu lugar onde você vive, convive, trabalha, ganha seu pão de cada dia, estuda, como guiando seus filhos, suas filhas, sua esposa, seu esposo. É cada um fazendo o que dá na cabeça, lá na casa de crentes, ou tem uma ordem, tem um princípio que rege aquela casa, os valores de Cristo, regem o relacionamento marido e mulher, regem o relacionamento pais e filhos, regem o relacionamento com a igreja, a participação, o amor à obra de Deus, ou é uma coisa só aparente, que se fala na hora do culto e que esquece quando chega em casa, quando vai para o trabalho, quando vai para os negócios. Precisamos evidenciar uma vida de verdadeiros convertidos, de verdadeiros discípulos, discípulos do Senhor, de verdadeiras crentes, de verdadeiros crentes do Senhor. Pessoas que um dia se entregaram a Cristo, abriram mão de viver para si mesmo, para viver em Cristo e para Cristo. Amém? Que o Espírito Santo complete, porque Cristo é tudo em todos. É nele, é somente nele, por meio dele, e é para a glória dele que ele te salvou, e me salvou e nos salvou. Não tem mais sentido vivermos se for só para nós mesmos. Ou do contrário, estamos perdendo tempo com o nome de crente, estamos perdendo tempo frequentando a igreja, se não vivemos a evidência de uma nova vida em Cristo Jesus. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Paulo falou: já não mais eu vivo, mas agora Cristo vive, e a vida que agora vivo para a glória dele. Nós temos que viver para a glória dele. Paulo sabia bem que era ser um convertido. Tanto é que no dia que Paulo foi chamado pelo Senhor à sua conversão, a primeira coisa que o Senhor falou para ele: é inútil, Paulo, você recalcitrar. É inútil, Paulo, você resistir à minha autoridade. Recalcitrar e resistir à autoridade. É inútil, Paulo, você se rebelar. E às vezes nós esquecemos, e às vezes recalcitramos contra Deus. Nos dizemos convertidos, estamos nos rebelando contra Deus, recalcitrando, teimando em fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer, vivendo uma vida para a qual o Senhor não nos salvou para viver aquela vida. Estamos vivendo aquém da grande obra redentora, do grande sacrifício que foi feito por nós naquela cruz. Nós precisamos viver uma vida plena em Cristo Jesus, para que nós possamos pregar o Evangelho com autoridade, para que as pessoas vejam a diferença da sua vida em relação ao da direita ou da esquerda. Fala: realmente vale a pena seguir esse Jesus. Eu não estou entendendo nada, a minha vida é uma desgraça, a minha vida é uma bagunça, mas eu vou ouvir o que essa pessoa está falando, o que essa dona está falando, o que esse rapaz está falando, o que essa mulher está falando, o que esse homem está falando, porque a vida dele é diferente, a vida dela é diferente. Ele realmente é um convertido, ela realmente é uma serva do Senhor. Só pode ser, porque se ela não fosse, ela não agia como age. Se ele não fosse, ele não vivia como está vivendo. Nós precisamos voltar, retomar, nos posicionar. E se você tem vivido, zelar por uma vida que faça diferença no mundo. Porque isso te dá à igreja autoridade para pregar o Evangelho, dá autoridade para ganhar o vizinho da direita e da esquerda, para não termos vergonha de confrontar o pecado dentro de casa, até com os crentes, né? Hoje em dia, irmãos, famílias que têm muitos crentes, não sei se é a família de vocês, se não tiver alguém para levantar com voz de profeta lá para confrontar o pecado, a teimosia, a arrogância, preguiça espiritual, jeitinho, evangeliquez de vida mais ou menos com Deus, quem que vai falar?
Só vai levantar lá para pregar o evangelho de novo para aqueles crentes, um verdadeiro crente, uma verdadeira crente. Porque agora é moderno ser evangélico, é moderno ser crente. Mas Jesus já falou mesmo que nem todo que me diz, me chama Senhor, Senhor, é digno de mim. Tem muita gente, entre aspas, crentes, mas não sabe nem em que eles são crentes. E é preciso que o nosso testemunho fale mais alto em casa, fale mais alto no trabalho, fale mais alto novamente quando estamos entre pessoas de negócios, quando estamos decidindo alguma coisa em relação à nossa vida, em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso casamento, para mostrar que já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Estamos comprometidos com Cristo, já morremos, nosso eu já morreu, o Jaime já não existe, o Jaime agora vive para Cristo, a Maria já não vive, mas agora vive para Cristo, o Antônio já não vive, mas Antônio agora é de Cristo e vive para Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique ao meu e ao seu coração. Senhor Jesus, estamos diante da tua palavra santa. Vivifica, ó Espírito Santo, e faz realçar a tua vontade em nossas vidas novamente. O Senhor nos salvou para que vivêssemos uma nova vida, uma vida abundante, uma vida plena em Cristo. Para que vivêssemos a tua vida, pois o Senhor morreu a nossa morte. O Senhor enviou o seu Espírito Santo para nos revestir de poder, de graça, de sabedoria, de nos guiar, nos ensinar, nos fazer lembrar, de nos dar dons para a edificação da tua obra, a edificação uns dos outros. Senhor, aviva as nossas vidas, aviva a nossa mente, o nosso coração, traz temor de novo, traz reverência, traz de novo o primeiro amor, para que a tua igreja seja uma igreja viva, pujante, corajosa, um luzeiro, a clarear este bairro com a mensagem do Evangelho, a mensagem que nos transformou, que pode transformar outros. A mensagem que um dia fez diferença em minha vida e pode fazer diferença na vida do outro. Cristo Jesus, o Salvador, que morreu para nos salvar, nos libertar, nos dar nova vida. Abençoa-nos, abençoa tantos quanto puderam ver essa palavra. Faz levantar uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja santa, uma igreja comprometida com a palavra, com o Evangelho, uma vida de igreja que não está a dar satisfação ao mundo, mas está a agradar o Senhor, pois o Senhor é digno. Bendito é o nome do Senhor. Perdoa-nos, restaura-nos, corrige-nos, somos filhos, nos submetemos à tua correção, Senhor, para que sejamos verdadeiros crentes, verdadeiros adoradores, verdadeiros discípulos e discípulos do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo santo, povo que faça diferença no mundo atual e sempre para a glória do teu nome, povo que não vive mais para si mesmo, mas vive em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o teu nome, te agradecemos.